Olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde Planeta Terra. O nosso sintonista está começando hoje, quarta-feira. E olha, nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês uma série de coisinhas. Olá, chegando os nossos ouvintes aqui do Ganiza, da varandinha do Ganiza. Tá boa? Hoje você veio só e eu estou só também. Hoje está sem marido e eu estou sem entrevistado hoje. Levei um câmbio. Pois é, acontece, né? Podia ter avisado antes, tá? Mas não tem importância. E tem mais. Sabe quando aquele dia que começa a dar tudo enroscado? Você vai fazer uma coisa, vai fazer outra, não dá certo, não sei o quê. No fim, saí de casa, quando eu cheguei aqui no Ganiza, o que eu esqueci? O celular. Pois é exatamente através do celular que eu faço as filmagens. E como é que eu estou fazendo? Ainda bem que eu tenho um santo notebook que está aqui. O notebook não, como é que é o nome desse negócio aqui? Tablet. Ah, é a primeira vez que estou fazendo por ele. Tá boa a imagem? Tá legal? Tá muito bem? Ah, tem um negocinho aqui que me pediram. Os comentários aparecerão aqui e tal. Bem, minha gente, a prosa de hoje vai ser uma prosa bem legal, bem gostosa mesmo, mas infelizmente o nosso entrevistado não pôde comparecer. Então, nós vamos só fazer um lembretinho, porque a conversa de ontem na praça foi muito legal, né? Foi muito bom, então não esqueça, a Festa da Felicidade vai acontecer dia 23, início da primavera, sábado, na Praça Marco Zero de Guaratinguetá. Onde é? Praça Martim Afonso, ninguém sabe. Praça do Senac, todo mundo achou. Então está bom. Bom, então quero fazer só um lembretinho para vocês. Onde é que é a câmera disso? Achei. Tô até de óculos escuros hoje, tá vendo, né? Muito bem, esqueci de mudar o óculos. Olha para você ver que loucura que tá o dia hoje. Será que tem alguma coisa planetária atrapalhando a cabeça da gente? Deve ter, não tem? A sua também atrapalhada hoje. Então o negócio é o seguinte, respira, acalme-se. Eu não sei nem aonde está meu óculos, eu esqueci o celular. Isso pode uma coisa dessa. Muito bem, o principal instrumento é equipamento de trabalho, né? Bem, mas vamos lá. O lembretinho que eu tenho falado, bem legal, e eu tenho postado umas coisinhas aí na minha página. Os ânimos estão bastante acirrados, né? Muito bem. Não falei nada de política depois do ocorrido na semana passada com o candidato Bolsonaro. Bem, minha gente, para evitar problemas, porque com os ânimos acirrados, qualquer coisa que a gente fale, as pessoas hoje elas não estão ouvindo o que a gente fala, elas estão reagindo ao que a gente fala. Eles não escutam o que a gente está falando, já reagem. Eles ou escutam você para te responder, para reagir àquilo que você está falando. É como se fosse um embate o tempo inteiro. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Será que nós perdemos a noção de conversa? Como é que se conversa? Jairo, bom dia, boa tarde já, né, Jairo? Boa tarde a todos também. Escute, é isso. Vamos conversar, vamos ouvir um ao outro. Você não tem necessidade de reagir imediatamente. Mesmo porque a reação imediata é uma reação muito carregada de emoção. Eu digo isso porque olha, estou com 61 anos. Eu posso garantir para você que até hoje eu estou aprendendo com esse tipo de reação minha. O outro fala e pá, responde. Não é assim. Já levei cada cacetada, cada lambada por conta dessa brincadeira. Enfiei meu rabinho no vão das pernas e fui embora para minha casa. Então, gente, por favor, ainda mais nesse momento de polarização de um de outro, não tem, vamos parar com isso, nós somos um país só, não é? Boa tarde, Maria Auxiliadora, muito obrigada, vamos compartilhando com isso, vamos me seguindo na fanpage, eu preciso que você curta a minha fanpage aí no Facebook, por favor, quanto mais curtidas eu tiver, quanto mais seguidores, é legal, né? É legal para todo mundo. E também porque eu projeto o programa pela página pessoal, né? Mas tem a página
fanpage, que é a página, digamos assim, comercial, mas que não é comercial coisa nenhuma, é a página. Eu preciso que você curta a página. E de tarde eu passo o programa no YouTube. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, entra lá, Neuza Cipolle, não precisa escrever nada nem nada, tá escrito assim, inscreva-se aqui, clica lá, só um clique, tá? Lá no YouTube, tá bom? E aqui na fanpage no Facebook também. E se quiser me seguir no Instagram, agradeço, porque eu tenho de cabo a rabo, e Twitter também, ó. Página no Facebook, a pessoal do Facebook, essa que vocês estão vendo, tem Instagram, tem YouTube e tem Twitter, todos eles Neuza Cipolle, certo? Só clicar, me seguir, você vai gostar, sempre tem uma prosa boa, uma conversa boa, com gente bonita, gente boa e coisas boas para falar, porque coisa ruim chega, tá? Mas eu queria, aproveitando que o entrevistado não pôde vir, eu ainda vou entrevistá-lo, ele é excelente. Você acredita que esse sujeito começou a fazer um programa também via internet, sobre uma pesquisa, e ele bombou, menino, tem mais de 1 milhão, um milhão de cliques lá, de seguidores, de curtidas. Você já imaginou isso? 1 milhão de pessoas que viram você? Olha, no áureos tempos da rádio, se tinha 20 mil, no máximo 25 mil pessoas me ouvindo, eu achava bárbaro, era o top. Hoje eu estou mantendo 1.500 a 2.000 visualizações em cada programa aqui no Facebook. Eu quero agradecer a todo esse povo que assiste os programas Sintonia aqui pelo Facebook, mantendo uma média. Eu acho bárbaro. Sabe por quê? Porque é gente que quer ouvir, né? Isso é gostoso, que tá ali para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Não eu, mas os meus entrevistados, né? Claro. Isso é muito gostoso, eu quero agradecer a cada um de vocês sobre isso, tá? Muito bem, me sigam aí, me sigam aí. Mas esse rapaz tem mais de 1 milhão, você imagine isso? A potência da fala numa pessoa que tem isso, a responsabilidade da fala. Se eu já me sinto extremamente responsável com 2, 3 mil pessoas, não é verdade? E vai replicando, e quero que aumente, quero que aumente. Por isso, minha gente, prestem atenção no que vocês também publicam aí nas redes sociais. Hoje mesmo estava conversando com o Neto. Neto é meu preparador físico, é muito frescura, né? O Neto, mas ele é mesmo. Eu faço funcional com o Neto, é meu professor de funcional. É uma delícia. E depois de 50 a gente não tem que fazer academia, porque eu não aguento mais, minhas juntas não aguento. Faço funcional e é muito legal. Muito legal mesmo. Faz 1 ano que eu estou lá com ele. Bem, e a gente estava conversando sobre isso, que chegou uma pessoa lá e conversando, pô, vi no WhatsApp ou uma rede social que eu não me lembro qual foi, não, estava falando que o fulano de tal está passando mal, não sei o que, não sei o que. Ele falou, nossa, é mesmo e tal. Aí ele foi ouvir no jornal, falando do candidato Bolsonaro, que ia ter que fazer outra cirurgia de urgência, não sei o que, pé. Aí chegou no jornal, ele foi assistir o jornal e não ouviu nada disso. Falou, Neuza, como é que pode um negócio desse? Eu falei, pode. Sabe o que está acontecendo com as pessoas? Elas estão recebendo coisas nas redes sociais, por Face, WhatsApp, Instagram, seja lá qual for a rede social que você use, e elas não vão checar essa informação. Não vão. Elas não leem nenhum jornal. Foi a pergunta que eu fiz. Falei, escute, alguém abre, por exemplo, a página do jornal O Estado de São Paulo? Jornal O Globo? Jornal UOL, a página do UOL, que é o UOL Notícias, da Folha, da Gazeta do Paraná. Eu tenho uma listagem desse, porque eu trabalhei a vida inteira com isso. Dos jornais todos. Então, presta atenção. Não, ninguém mais lê jornal. Mas a fonte mais ainda respeitada é os jornais. Então é o seguinte, se você recebe uma coisa na rede social e você vai lá no jornal, não saiu, porque quando sai, não saem todos, tá? Quando a coisa é importante mesmo, tá na primeira página da Folha, do Globo, do Estadão, do Jornal do Brasil, bom, enfim, de todos os jornais, da Gazeta do Paraná. Bah, se não está lá, é fake. É fake. Ah, meu entrevistado chegou, vou dar nele, mas ele vem aqui para nós bater um papo.
Sente aqui para nós conversar. Olha o tamanho do homem. Tá Tudo aqui. bom? Prazer Tudo. Prazer. Peraí, eu vou virar um pouquinho que agora eu tenho que mijar. Mas eu vou terminar. Este é o meu querido... Sim, Ale Santos. Ale. Isso. Ale, mas você tem um apelido. Meu apelido não, Ale Santos mesmo. Ale Santos mesmo, Ale Santos. É o Ale, eu estava falando de você aqui agora, Ale. Legal. 1 milhão de clicadas, mas eu estou falando para as 5 milhões. pessoas. 5 já? Por mês, Por mês? de visualizações. De visualizações? Olha, eu estou com 2 mil, eu acho um bárbaro. Você está com 5 milhões, 5 Ale? milhões por mês. Eu estou falando aqui para as pessoas que elas estão recebendo muita coisa pelas redes sociais. Sim. E não vão checar. E a fonte mais de credibilidade que nós temos hoje em dia ainda são os jornais. As pessoas não vão checar as notícias nos jornais. Sim. E ficam replicando essa coisa para lá, sem saber. Quando sai num jornal, saem todos. Então, se é verdade, saiu no Estadão, saiu no Globo, saiu na Folha, saiu em tudo quanto é lugar. Entendeu? Não na página do UOL. Verifiquem isso antes de ficar replicando bobagem, besteiras por aí. E tem muita, não tem? Tem muito o tempo todo. Eu vou colocar um fonezinho, como fala? Um microfone de lapela que tá aqui. Ale, pega esse aí. Pode pôr esse aí. Eu vou pôr o meu aqui, tá? Vamos então, ó, dá licença, gente. 5 milhões de visualizações esse cara tem. Ale Santos. Bem-vindo, Ale. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso estar aqui. Ale, me conte uma coisa. O que você faz? Eu sei que você é um pesquisador. Posso chamá-lo assim? Sim. Deixa eu apresentar você. Você é quem? Quem é o Ale? Eu sou Ale Santos, eu sou escritor, roteirista, pesquisador de mitologias e narrativas africanas. Mitologias e narrativas africanas, pesquisador. Sim. Escritor, livros já publicados, trabalhos? Eu tenho agora um contrato com a Panda Books, então estou adaptando o meu Twitter para um livro. Já participei de alguns contos e representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica. Bárbaro! Sim. Escuta, você ganhou um prêmio representando o Brasil nessa Isso, foi coisa. esse. Foi eu li sobre isso. Foi um prêmio que a Intel faz no mundo todo. Então, geralmente, eles lançam concurso de ficção científica, porque muita tecnologia saiu da ficção científica. E quando teve a edição brasileira, eu mandei o meu conto, eles me transformaram em jurado da edição brasileira, e depois a Intel nos Estados Unidos escolheu como um dos 4 representantes do Brasil para a antologia mundial. Que bárbaro, Ale. Escute, prazer. O Ale de Cruzeiro está morando em Guará, é isso? Sim, há uns 5 anos já. 5 anos você está aqui em Guará. Por que você escolheu Guará? Gosta daqui? Ah, minha mulher é daqui, a gente... Ah, bom. E eu gosto de Guará também. Gosta, né? Ale, me conte, você quando fez... Você fez história? Não, fiz publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Na Fatea. Na Fatea? Fatea é bárbara, né? Sim, eu gosto. Eu também gosto, acho bárbaro, sem propaganda, mas já fazendo, é muito legal. Escute, se você falou alguma coisa aqui, alguma coisa transformar do Twitter em livro? Em livro, isso. O que é isso? Como é que é? É porque eu comecei a contar uns 4, 5 meses atrás algumas histórias que eu pesquisava no meu Twitter. Fazia um formato que é chamado de sequência ou threads, que é no termo original, e essas threads começaram a ser muito compartilhadas, começaram a bombar. Foi quando eu alcancei por mês 5 milhões de visualizações no Twitter. E aí algumas oportunidades apareceram, inclusive algumas editoras começaram a conversar comigo, fazendo algumas propostas, e eu estou finalizando o manuscrito desse meu livro, que é adaptando o que eu fiz no Twitter para a linguagem de literatura. Mitologia afro. É essa a sua base? Essa é a minha base, é o que eu gosto de estudar. Na verdade, eu estudo todas as mitologias, assim, eu gosto de ler muito antropologia, sociologia, que formam um escritor. Eu também adoro. Sim. A gente precisa saber o que foi lá atrás, não? É, totalmente, para não reproduzir os erros e reproduzir os acertos. Falou bem, sim. Falou bem, Ale. Escute, é impressionante. Quando você começou a fazer isso, você imaginou que fosse ter essa repercussão tamanha? Não, de forma nenhuma. Eu peguei meu celular, sentei ali no sofá e falei, deixa eu contar aqui uma história no meu Twitter. Eu já tinha 10 mil seguidores, ali uma média, mas visualizações mesmo chegava a 20 mil visualizações. 10 mil seguidores no Twitter, como é que consegue isso? Há anos de trabalho, né? Já estou ali trabalhando com redes sociais há alguns anos. Ali. Você então é especialista em redes sociais? Não gosto de usar a palavra especialista, mas eu sou um cara que estou envolvido com social media e marketing digital. Bom,
É isso que eu estava falando no começo do programa, sem saber que ele era especialista. Isso, sim, não é? E falando exatamente o que acontece nessas mídias hoje, da importância e da responsabilidade que a gente tem. Quando eu falei que você tinha 1 milhão de visualizações, pode multiplicar por 5. 5 milhões de visualizações da fala dele. Pesa de várias formas, de responsabilidade, porque tem muita gente que está começando a acreditar no que eu falo, assim, e reproduzir o que eu falo, então começa a dar aquele pensamento de eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu estou falando. Muitos haters também que começam a surgir para xingar, ofender e tudo, então assim, pesa mas é divertido porque eu sou comunicador, eu gosto disso. Gosta, né, Lê? Gosta. E você escolheu uma mitologia, mas é uma mitologia afro. Sim. Claro. Perguntar por quê é óbvio, né? Sim. É muito óbvio perguntar por quê. Mas essa mitologia com que você trabalha, é uma mitologia com ficção ou é uma mitologia embasada em fatos reais? Tem um livro ou você mistura tudo? Eu misturo tudo. Tem um livro que é muito bom, que é o Sapiens, né, que é de um grande autor, e ele fala sobre como a ficção modelou a sociedade, como tudo que a gente vive hoje é baseado em histórias e religiões e tudo mais. E para escrever eu gosto de estudar isso mesmo, como as religiões, como as nossas crenças. Como é que é o nome do livro? Sapiens. O Sapiens. O Sapiens é muito legal porque nesse livro ele vai falar... Autor? Esqueci o nome dele, um nome... O livro é Sapiens. E o autor vai falar que o que fez a nossa sociedade evoluir, a revolução cognitiva, é a imaginação. Porque quando a gente era sapiens, a gente não conseguia crescer em quantidade de grupos. Tem um número chamado número de Dunbar, que diz que toda pessoa não passa de 150 conexões assim, neurais. A gente não consegue ter grupos maiores. Quando geralmente os primatas tinham esses grupos, acabavam rachando, formando novas lideranças. Só que de repente alguém chegou e falou, cara, eu acredito que um Deus vai levar a gente para algum lugar. A gente precisa se reunir. Foi nesse período dessa revolução cognitiva que os grupos de sapiens passaram a ter 500, 1.000, 2.000, 3.000. Foi quando as religiões começaram a contar histórias. Você acredita que nesse quebra, porque nessa história da evolução humana existe sempre uma lacuninha ali, que ninguém sabe explicar essa lacuna. Eu particularmente acredito, e vou falar isso de público, que alguém que veio lá de cima, um Deus ou de outro planeta, veio aqui, cruzou com a gente e afinou essa genética, ou nos ensinou de alguma forma. Nenhum cientista consegue explicar quem deu essa habilidade de imaginar para os seres humanos. Você consegue explicar muita coisa, a evolução, mas ninguém consegue explicar o que foi esse estopim da revolução cognitiva. Eu que tenho fé, eu acredito em Deus, acredito que de alguma forma os homens e Deus fizeram essa grande revolução, assim. Porque ciência é ciência, Deus é Deus. Sim, né? Sim. Deus é o dono da ciência, mas a gente que tem que descobrir. Sim. Né? Tem uma história muito legal do Império Akan. O Império Akan é um dos impérios africanos que existe há mais de 9.000 anos. É a história de Anansi Aranha. Essa história, Anansi via que o mundo estava muito triste, as pessoas não tinham motivação para fazer nada na vida. Ele foi confrontar o Deus do céu, que era Inhame, que era o único Deus que tinha um baú com todas as histórias do mundo. Chamava Inhame? Inhame, Inhame, exatamente. E por conta de uma peripécia lá que Anansi fez, ele conseguiu roubar todas as histórias e espalhar para toda a sociedade ficou feliz. E essa é uma história de 9.000 anos atrás, que mostra que eles entendiam. Interessante essa história, né? Ela portadora de todo o conhecimento, de todas as histórias, ele foi lá e distribuiu. Martim Lutero não traduziu a Bíblia e não espalhou a Bíblia para todo mundo? Totalmente. Tem que ter um que distribui, não é? Tem que ter um contador de história. E eu acho que é isso que você está fazendo, né, menina? É o que eu faço. É o contador de história que está distribuindo através desses... redes sociais. Outro dia eu falei para alguém, você acredita que redes sociais, ou mesmo a informática, né, e as redes sociais, possam ser continuidade das nossas redes neurais, ou seja, dos nossos neurônios?
São, Ale? São totalmente, assim, a gente se expressa através das redes sociais, né? Eu gosto de não me definir como um autor de literatura ou roteiro para vídeo, porque eu gosto de me definir como um escritor de tudo. Eu escrevo para Twitter, Instagram, Facebook, escrevo para livros, teatro, já fiz, então... Já fez teatro também? Já escrevi uma peça de teatro, então eu acredito que o texto... Já foi apresentar em Ensenada? Não, escrevi. Já está pronto, o roteiro está pronto. Vamos levar para o Caio, Lorena, em Caio. Caio tá aí, assiste a gente de vez em quando. Então eu gosto eu acho que a gente tem que escrever para todas as pessoas, assim. Eu estou trabalhando agora com o Milton, que é o carnavalesco lá do Rio, com uma peça de teatro com ele também. Milton Cunha. Milton Cunha? Sim. Maravilha. Trabalhando com ele uma peça de teatro também, que está para sair aí. E eu acho que a gente tem que escrever para todas as formas possíveis e impossíveis ali, independente da... Olha, de repente você já fez enredo para a escola de samba? Não, ainda não. Não vai demorar muito, pelo visto, hein? Essa sua ida para o Rio de Janeiro, essa ligação aí. Pois é. Não é? Agora a maioria dos seus seguidores são afrodescendentes? Não, eu escrevo para todo mundo. Porque você escreve só afro ou não? Você abrange tudo? Eu conto histórias que não necessariamente são contadas na escola tradicional. Ontem eu contei a história do massacre de Porongos, que foi um destacamento dentro da Revolta Farroupilha. A Revolta Farroupilha, ela terminou com o Duque de Caxias fazendo um tratado de paz, só que eles tinham sugerido libertar os negros. Como a República lá do Rio Grande do Sul tinha sugerido libertar os negros, o Império disse que não, eles tinham que resolver esse impasse de alguma forma. Eles acabaram levando os negros que lutavam pelo Rio Grande do Sul para Porongos e massacraram, destruíram e mataram todos eles. Mais de 600 homens mortos ali. Há quem diga que Duque de Caxias foi um dos primeiros a fazer uma guerra biológica também com o Paraguai. Sim, com cobertores e tal. Assim. Jogou dentro do rio os cobertores com varíola, alguma coisa assim. Várias coisas assim. Não é? Então eu gosto de contar essas histórias. Você conseguiu nas suas pesquisas dar uma checada nisso? Sim, alguns seguidores meus estavam comentando sobre isso, que ele pegou cobertores cheios de varíola e distribuía também para os inimigos e tal, esse tipo de coisa. Tem várias histórias dele que são contraditórias, assim, né? Ele é o patrono do Exército Brasileiro. Pois isso que eu estava pensando, patrono do Exército Brasileiro. Mas Alê, não sei por que eu cismei que você é Tom. Alê, quanto tempo você já está trabalhando nisso? Há quanto tempo? Eu trabalho com histórias e roteiros há uns 6, 7 anos, assim. Pouco tempo, né, Ale? Pouco tempo. Você está tendo um sucesso estrondoso. Eu comecei com pessoas grandes, assim. Eu comecei com o Fernando Palacios, que foi o pioneiro no estudo de storytelling na América Latina, e com a Marta Terenzo, que é até hoje professora de branding da ESPM. Então você já começou com os tops. Sim, então hoje eu consigo me conectar com pessoas assim, porque eu bebi direto da fonte ali. Isso é muito gostoso. Mas você cursou as mesmas escolas que todo mundo. Sim. Óbvio que você tem uma rede neural maior que as nossas. Eu brinco que as nossas crianças nascem com 2 chips a mais. Sim. Você tem filhos? Não, ainda não. 2 cachorrinhos que eu considero como filho. Mas já eles estão falando também, esses bichos, porque entende a gente. Mas eu brinco que as nossas crianças pequenas nascem com 2 chips a mais. Não é? Você cursou as escolas como todo mundo, aqui no Vale do Paraíba, Cruzeiro, escola pública, acredito eu, que eu também estudei em escola pública. O que te fez, aonde foi o start que fez você sair do comum? Ou seja, eu acho que é a curiosidade. A curiosidade, eu sempre fui muito curioso. Voltamos à imaginação, hein? Eu não consigo ficar sem resposta, assim, quando alguém me diz alguma coisa, eu começo a duvidar, depois eu duvido da minha dúvida, eu vou procurar todas as respostas em livros. E a minha geração também é uma geração que não nasceu com o computador na mão, né? Não tinha como a gente colocar na Wikipédia exatamente como um fato histórico e encontrar exatamente a linha que a gente queria. Tinha que ler enciclopédia, tinha que ler a Barça, tinha que ler todos esses livros. Você é da turma da Barça? Você conheceu a Barça? Conheci a Barça, então eu tinha que ler bastante, assim. Dicionário. Você teve turma de... Eu já li uma coleção de enciclopédias quando eu tinha 18, 19 anos, assim, de 11 livros. Você não tem nem 30, menino? Tem 32, eu fazer semana que vem. 32? Maravilha, semana que vem é virginiano. Não, é 24 de setembro, 2 semanas, 24 de setembro. Não é.
Peraí, 24 de setembro é libriano. Libriano, virginiano já passou, já acabou. Escute uma coisa, eu adorava ler dicionário. Sim. Uma palavra que eu não sabia e tal. E ali ia puxando uma coisa para outra, puxando uma coisa para outra. Você, ao mesmo tempo, tem essa base de livro, de papel na mão. Você também tem um conhecimento das redes dessa informática, dessa internet, que agora não tem como voltar atrás. Não mesmo. Né? Não tem. Ou a gente aprende, ou a gente vai nela. Você não sobrevive, né? Ou você não sobrevive, né? Como é que junta uma depende da outra? Porque essa turma que está chegando, que só tem internet, não teve o livro. Sim, mas depende Perdeu muito... a curiosidade? Ficou massificada? Eu acho que assim, rola muito hoje, eu vejo em gerações, já dei algumas palestras em faculdades, a falta de autonomia. E essa falta de autonomia é porque entregam tudo na mão dessas pessoas, assim. Inclusive, com psicólogos que dizem que pais estão terceirizando a educação para os filhos. Deixa com o tablet na mão deixa eles ali. Ana Maria Biava está aqui, uma psicopedagoga. Concorda com isso, Ana? Ana é uma das grandes psicopedagogas. Eu acho que você tem que acompanhar. Antigamente, a minha mãe me acompanhava muito, sabe? Esse lance de você ver seu filho está fazendo o trabalho. Vamos fazer a tarefa, fazer junto com ele, sabe? Essas experiências mais sensoriais, as brincadeiras de rua, esse tipo de coisa. Quando você apenas terceiriza, você entrega, você deixa de desenvolver autonomia. Porque tá tudo mastigado, é só dar Ctrl F e encontrar qualquer trecho de livro. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, é isso? Exatamente, você precisa criar autonomia, autonomia é quando você vai buscar alguma coisa. E como é que você... Bom, aí você já falou tudo. Os pais estão terceirizando a educação dos filhos através dos desenhinhos, do tablet. Você acredita que tem casal que vem aqui com os filhos e já chega com o tablet e em cima da mesa, enquanto eles estão comendo, os pais não conversam, a criança não conversa com os pais, não come direito também porque está olhando para essa telinha, e daí? Você precisa ter um momento de conversa. Como é que a gente faz pra... Quando você tiver seu filho, como é que você vai fazer? Então, eu sou muito viciado em jogos, eu desenvolvo jogos, eu gosto muito de jogos, mas eu não vou permitir que meu filho fique muito tempo nos jogos, assim. Duvido, Eudó, que você vai dar conta dele. Não vou, porque primeiro você tem que jogar junto, né? A sociedade a gente desenvolve quando a gente está em grupo, coletivamente. Então você precisa do contato no olho, você precisa desenvolver a sensação de time dentro da família. Então, às vezes, uma brincadeira, um passeio, uma coisa vai funcionar mais. Você precisa contar histórias, precisa tocar música junto, você precisa ter aquele momento de convívio e não só cada um absorvido por uma tela. Eu dou uma dica, se for comprar um presente para um sobrinho, para um neto, ou coisa, existem brinquedos, aqueles de madeira de antigamente. Lá em casa só se usa isso. Tem o computador, tem o tablet, mas tem o brinquedinho de madeira também. Tem os livros, tem que ter tudo, né? O ser humano meio que aprende a experiência tátil com os brinquedos, com a caneta e com o livro, ela desbloqueia algumas formas de aprendizado diferentes. Eu não sei se as crianças daqui para frente vão saber escrever. Sabe, desenvolver esse controle motor fino aqui, de pegar a ponta de uma caneta, isso chama controle motor fino. Criança normalmente pega assim, tudo que não tem, até fazer isso, porque só fica assim agora, né? O dedinho. E aí você perde, por exemplo, o desenvolvimento de habilidades importantes para a arte, a sensibilidade para a pintura, para a escultura, para todo tipo de coisa. E é isso que a gente está vendo, Alê, nas redes sociais, uma massificação tremenda, mas não são de crianças, Alê, são de adultos. Sim. Um fala uma coisa, de repente você olha lá para trás, tem um rabo de gente, isso mesmo, não pensa. Porque a mídia, isso falando tecnicamente, ela promove uma infantilização do discurso. Você não precisa pensar, porque já está mastigado, já tem as manchetes para você. E se você se acostuma com esse fluxo, você para de pensar sobre tudo, você não critica, você só reproduz, é o que as pessoas fazem, reproduzirem notícias que elas nem sabem se são verdadeiras. Comecei a falar aqui no programa hoje exatamente sobre isso, que as pessoas hoje, elas não te ouvem mais, elas reagem àquilo que você fala, né? Mas não ouviram o que você falou, não pensam naquilo que você falou, não ouviram. Parece que elas estão prontas para reagir assim, né? Sem saber o que você está falando, porque não te ouviu direito. E tem o efeito bolha. O efeito bolha, assim, a maioria das pessoas não sabe, mas empresas como o Facebook controla a distribuição da sua mensagem.
Se você tem... Essa porcaria do algoritmo aí? Se você tem 25 mil pessoas na fanpage, 200 vão receber sua mensagem. E não é você que escolhe quem são essas 200, é o próprio Facebook. Ah, quer dizer que nem todas recebem? Não recebem. É 0,5% engajamento, é muito baixo. 0,5%? Por isso que grandes empresas abandonaram as fanpages, por conta disso. Só que assim, o Facebook tem um algoritmo que é uma conta matemática que vai dizer quem está mais próximo daquele conteúdo seu, de afinidade. E o que ele cria é o chamado efeito bolha. Você está falando um argumento, por mais besta que seja, ele vai colocar outras pessoas que também estão pensando coisas bestas perto de você. E você vai ficar achando que você está certo. Nossa, porque, menino, na verdade, criou uma bolha sobre cada assunto. Peraí, então deixa eu ver se eu entendi esse negócio. Sim. É muito maluco. Totalmente. Outro dia, a moça do telefone respondeu para uma amiga minha, eu estava gravando o nome dela, ela brincou, falou assim, Google, você é muito gentil. Ela respondeu assim, a recíproca é verdadeira. Legal. Eu falei, peraí, se ela respondeu recíproca verdadeira, ela está pensando. Sim, tem um machine learning que a gente chama aprendizado das máquinas, que já está rodando em todas as coisas. Ai, que medo. Peraí, então, voltando. Quer dizer que um sujeito põe ali, vamos ver aqui no Brasil que está uma brigaiada toda de política e tal, não sei o quê. Sim. Um põe uma coisa do Bolsonaro, o outro que é contra, retruca, daqui a pouco vem um terceiro que é a favor, retruca. O Facebook... Ele começa a escolher quem é a favor para aproximar vocês. Ele começa a escolher quem é a favor para aproximar vocês. Então, se eu fizer uma pesquisa através de Facebook, tudo... Ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira, porque o universo dela não é diverso. Você vai estar falando que pessoas são parecidas. Esse é o efeito bolha. E é isso para tudo. O Instagram é a mesma coisa? O sistema do Instagram é do Facebook, funciona do mesmo jeito? Da mesma forma. Porque, ontem mesmo eu li que um sujeito fez aí uma pesquisa pelo Instagram e não deixaram e não sei o que, pé. Do mesmo jeito. É bobagem? Todas as redes sociais são curadas por algoritmos, que são essas inteligências de máquina. Então, mesmo se não sendo política, se você posta, por exemplo, muito sobre artesanato, você deve estar se perguntando por que a minha família não está vendo o meu post no Facebook, não dá o like, eu vou brigar com aquela pessoa que não deu like. Mas é porque se essa pessoa está falando sobre cinema, o Facebook não vai mostrar o seu conteúdo de artesanato no timeline então, dele. Essas pessoas que estão me ouvindo, se elas falarem alguma coisa a respeito do que a gente está falando, elas continuam ali. Se elas falarem de uma coisa completamente fora do que a gente está falando... Provavelmente você constrói audiência assim. É uma coisa que funciona a longo prazo. Se você está reproduzindo muito um tema, como eu faço no Twitter, ele vai considerando você relevante naquele tema e vai distribuindo muito para as pessoas. Você tem que bater no mesmo tempo. Você tem que ser então eu não vou chegar, eu vou ficar nos meus 3.000 mesmo, que eu estou adorando. Sim, os meus vídeos. Número. Não é um bom número? É um ótimo número. Para quem mexeu trancado em estúdio de rádio a vida inteira, não é bom número, porque eu sei que a gente é diferente. Sim, exatamente. Não é? A diversidade é uma das maiores dificuldades em redes sociais, assim. Ale, mas eu estou curiosa falando de rede social, estou vendo o quanto é isso, mas eu quero ir um pouquinho mais lá para trás. Quando a gente fala de África, de negros, da história, ou você pega lá o início da história, lá o... África pré-histórica e tal. África pré-histórica, que tem aqueles desenhinhos que todo mundo vê e tal, carregando um leão nas costas, aquela coisa, gente com canino desse tamanho e tal. Os nossos ancestrais, de todos nós, estou falando da raça humana. Sim. A gente vê aí. Depois a gente vem vindo, acho um vão enorme. Tem um vão enorme, porque a história, ela trabalhou para apagar tudo isso, assim. Quando a gente fala, por exemplo, da Grécia Antiga, 5.000 anos antes de Cristo, onde é que estão os negros aí? Então, eles estavam trafegando com a Grécia, né? Se você pensar, por exemplo, a primeira deusa divindade grega é Gaia, que é o nome da Terra, é uma adaptação para a deusa Geb, a deusa egípcia, que já era a divindade da Terra também. Então, muito do que os gregos fizeram, eles já vieram desse intercâmbio cultural, porque existia. Mas eram negras? Não, os gregos não. O que aconteceu? O que aconteceu? Da onde surgiu essa migração? Aí? Então, você tinha ali uma região chamada Afroásia, né, que era uma mistura de África e Ásia, que a gente tinha o Egito, tinha o reino de Cush, o Sudão, que é muito descrito na Bíblia ali também, esse reino. E depois de alguns milhares de anos, os seres humanos foram migrando para os outros lugares. Certo. Então eles foram indo lá para o norte da Europa e, se não me engano, eles chegaram aqui na América 70 mil anos atrás.
outro dia eu lhe via lá em cima. Sim, foram migrando Groenlândia, lá por cima, Alasca, desceram o Canadá, Estados Unidos e vieram parar aqui embaixo. Há indícios que quando os sapiens foram lá para a Europa, eles acabaram se misturando bastante com os neandertais. Então, os europeus têm ainda uma porcentagem de DNA neandertal por conta disso. E aí, ao decorrer do clima, exatamente da temperatura e de toda... A gente foi se divergindo, mas é por isso que isso explica muito os astecas e os incas terem pirâmides, que é a estrutura exatamente igual aos egípcios. E a África, de onde surgiu nessa história? Ela foi primeiro continente, Etiópia, né? É de lá que as pessoas surgiram. Começou ali, dali foi se ramificando. Foi se espalhando e foi migrando, porque o ser humano sempre tem esse lance de explorar. Eu tenho uma pergunta, como é que nós branqueamos? Foi por conta do... Porque não é como nós... Sim. Escurecemos ou ficamos negros, não. Como é que nós branqueamos? Como é que nós branqueamos? As teorias são por conta dessa migração para a Europa, porque o frio não precisa de melanina. A melanina, ela é um lance que te protege do calor. À medida que você passa 10 mil anos na região fria, você vai perdendo melanina. Você vai perdendo, vai ficando branquinho. E também por contato com o DNA neandertal. Olha que bárbaro. Mas os neandertais não estavam lá embaixo, na Etiópia, na África ali, não? Eles dominavam toda a Afroásia, assim, principalmente na Europa. E principalmente a Europa. E eles dominavam todos os seres humanos até que a gente aprendeu a contar histórias e criou grupos maiores do que eles. Você conhece a história humana maravilhosa, magnífica, eu acho, mas agora eu vou pular. Sim. Vou pular mesmo, porque é uma coisa que eu adoro. Todo mundo que me conhece mais próximo sabe. Eu amo ficção científica. Amo também. De paixão. Quando eu era adolescente, assistia todos os filmes: Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, Viagem ao Centro da Terra, Júlio Verne, adoro de paixão. Isaac Asimov, Jornada das Estrelas, Capitão Kirk, seu Spock, amava o Spock. E assisto toda a série. Tô louca porque inventaram... Eu reassisti a série clássica do Star Trek uns 2 anos atrás, assim. Mas linda. É demais. Eu tenho tudo no Netflix. Sim. Eu dou risada porque era o máximo, por exemplo, o rádio que eles tinham de contatar, parece o nosso... O celular foi inventado dessa tijolão. Um tijolão de celular. Assim. A ideia do celular surgiu de Star Trek. Porque eles tinham o comunicador deles lá, pequenininho. Pois é, agora então me conte, você acredita que tem gente lá em cima? Eu acredito eu tenho fé em Deus, mas eu acho improvável ter seres humanos ou seres tão inteligentes quanto os humanos em outros planetas. É mesmo? Você não acredita que tem gente mais inteligente que a gente? Eu acredito que tem vida, eu acredito que exista vida, mas que essa vida provavelmente ela está nos níveis iniciais da vida na Terra. Tipo germes, a nossa unicelular, bactérias. Esse tipo de coisa. Porque eu acredito que se houvesse gente mais inteligente, eles já teriam contato, já teriam eu vou discordar de você. Assim. Eu acho que tem muita gente lá em cima e tem gente que fica de olho na gente aqui embaixo. E que Deus é Deus deles também. Sim. Né? O Deus é Deus dele também, e eu tenho muita fé. Né? Às vezes eu fico pensando na Bíblia, assim, quando estava lá no Monte das Oliveiras, e eu não sei se foi São Pedro, São João, que foi falar com Jesus e topou com seres muito brancos ali, que era Jesus, o profeta Isaías e o profeta era Moisés, se não me engano. Aí ele levou um susto e falou que tinha uma cor muito branca, uma fumaça. Isso é bíblico, né? E vamos fazer uma barraca para nós 3 dormir. Daí Jesus falou, não conte a ninguém o que você viu e tal. E teve um barulho muito grande e aquilo sumiu. Não pode ser uma nave espacial? Então, tem várias interpretações. Tem uma história sobre os Dogons, que é um povo africano, que eles conheciam uma estrela que até hoje é famosa, que é a estrela Sirius, uma estrela que brilhava muito, famosa ali. Tá aí em cima na nossa E quando os antropólogos encontraram os Dogons em 1700, eles falavam que existia uma estrela chamada Sirius B, porque o povo Dogon acreditava que os aliens vieram e trouxeram conhecimento para os Dogons, sacerdotes Dogons, e eles desenhavam no chão, desenhavam em várias estruturas exatamente a órbita da Sirius B, onde ela deveria estar. Olha que bamba! O que aconteceu é que quando inventaram telescópios, os cientistas encontraram a Sirius B. 200 anos depois. Como é que o sujeito podia saber disso? Então, inclusive isso a trajetória. Eles encontravam exatamente a estrela Sirius B, porque era muito mais fraca, e encontraram a trajetória dela. Ale, me conte uma coisa.
esse livro é em cima disso? Sim, em cima disso, em cima de várias histórias que eu tenho contado. Várias histórias assim. Que você tem. Gostaria de ler muito seu livro. Sim, vai ser um prazer quando eu tiver Gostaria lançado. muito de ler seu livro. Essa peça sobre o quê? Você está fazendo? Eu não posso falar ainda. Eu ganhar da Rede Globo, me mata. Então a gente está trabalhando no grupo ainda fechado ali, discutindo sobre a peça e tal, mas vai ser legal. Maravilha. E aqui em Guará, você só está escrevendo ou não? Aqui em Guará eu só moro e faço academia. Legal. Porque eu moro aqui no Campo do Galvão, então eu gosto muito daqui da região aqui. Mas o meu trabalho é muito pra fora. Você trabalha pela internet, né? Então. Você trabalha em casa. Exatamente. Daqui pra frente as profissões serão assim? Sim, muito. Acho que o futuro principalmente para a minha geração, para as mais novas, é esse. É esse. É o trabalho em casa, eu tenho alguns lá de casa que trabalham também, são executivos de grandes multinacionais, mas trabalham em casa. Sim, a nossa região é muito industrial, mas eu não acredito que a indústria vai retomar com toda a força, assim. Bom, vai inibir um pouquinho o contato humano isso, não vai não, Ale? Ou aproximar. A minha avó, ela tinha um hábito muito legal na Cruzeiro, que ela acordava às 5 horas da manhã e saía andando pela casa de todos os filhos dela, para saber como estava acontecendo. Hoje, com a internet, ela me manda um WhatsApp lá de Cruzeiro, pô, Ale, como é que você tá? Manda uma foto, um vídeo. Então, eu acho que pode aproximar se você souber direcionar. Tecnologia é isso. Quando não tinha isso, ela ia a pé na casa de cada um. Ela não passava na casa de todo mundo, porque é uma família muito grande. É muito grande. Hoje em dia, com o Facebook, ela fica só de olho, querendo saber o que está acontecendo. Mas não tem contato pessoal assim, Ale, não pega. O contato sinestésico, ele é importante, assim. Não é? Maravilha. Esse é o Ale Santos. Gostaram dessa prosa? Qualquer dia a gente vai bater muito mais papo com ele a respeito dessas e outras coisinhas. Agora, quem quiser seguir o Ale, conhecer o Ale? É o twitter.com/savagefiction. Tá lá no Instagram também. twitter.com, soletra isso aí. /savage Fiction. Assim que escreve? Exatamente. F-I... Em inglês é fiction. Fiction. Escreve aqui. Eu não sei, gente. Dá licença de eu não saber. Eu sou ignorante em inglês. Sempre fui. Olha lá. Savage Fiction. F-I-C-T-I-O-N. Maravilha. Isso no Twitter? Isso no Twitter e no Instagram. E no Instagram também? Também. Siga esse menino, você vai ser mais 5 milhões e 1. Gostou? E compartilhe o nosso programa para todo mundo conhecer mais o Ale também. E pode me seguir também, apesar de eu ser triste aqui saber que eu não mando mais em nada. Eu peço para todo mundo me seguir. Quem manda é o Facebook. Então, que coisa, Ale. Que coisa, Ale. Que triste isso. Mas a gente tem umas formas de trabalhar e burlar um pouco isso e ganhar... Vai me ensinar? Vou te ensinar. Maravilha. Beijo. Ana, diálogo maravilhoso. Muito obrigada, Ana. Um grande beijo para vocês. Ale, Deus lhe pague por essa conversa. Prazer estar aqui com nós vamos bater mais papo. Adorei, adorei. Nós vamos viajar nessa prosa aqui. Beijos para vocês. E essa prosa nossa vai estar de tarde no YouTube. Tá bom? Além de ficar aí no Facebook, e vai estar no YouTube. Você acredita que eu tô tão maluca hoje que eu esqueci meu celular em casa? Eita. Se eu não tenho esse tablet, que nós estamos perdidos aqui, Pois menina. a tecnologia salva. Graças a Deus, porque não, aqui ia ser ao vivo pelo Instagram. Sim. E o telefone, o celular pelo Face. Agora fomos só pelo Face, infelizmente. Mas ele vai me ensinar como é que eu migro de uma coisa para outra, é já. Sim. De tarde, no YouTube, Neuza Cipolli. E fica lá para vocês assistirem quando quiser. Ale Santos. Tchau, Beijo. até mais, pessoal. Sucesso mais para você. Tchau para vocês.